Bem-vindos à lição de número 9. E nesta lição nós vamos estudar sobre preposições. As preposições, elas são de grande ajuda para aquele que está lendo um texto do Novo Testamento. Elas ajudam muito. Só que em contrapartida, elas exigem um preço muito alto por essa ajuda. Então vamos ver em seguida. Então, definição. Preposições são palavras colocadas antes dos substantivos. Então, preposições quer dizer pré-postas, né? Elas vêm antes, né? No caso, antes dos substantivos. Há um exemplo aqui, sob a cadeira, né? Sob a preposição, para a loja. Ok? Então elas são usadas para expressar também a relação entre um substantivo e outro. Um exemplo aqui, o lápis dentro da gaveta. Então ela está expressando uma relação aqui entre um substantivo e outro. Está dizendo que o lápis está dentro da gaveta. O armário no quarto. Fazendo a relação dos dois substantivos. E as preposições também trabalham com os substantivos para expressar uma função adverbial. Como um exemplo aqui, faz frio durante o dia. Durante uma preposição. Então ela está funcionando aqui como se fosse um advérbio. Ok? Então as preposições também são usadas para expressar a função adverbial. No grego clássico não havia muitas preposições. Entretanto, o koiné, durante o Novo Testamento, já possuía uma boa quantidade. Então, o que aconteceu? Era o grego clássico, antes do koiné. E quando aquele grego foi sendo espalhado, as pessoas absorviam o grego, mas tinham dificuldade em aprender. Porque não tinha praticamente preposição. Elas achavam muito difícil falar o grego, se expressar em grego. E com o tempo as preposições foram aparecendo. E quando chegou na época já do Novo Testamento, já existia uma boa quantidade delas, ou praticamente todas elas. Aí sim, aí o grego ficou sendo fluente, ficou sendo comum, né? Conforme a origem da palavra koiné. Porque ajudou muito as pessoas a pronúncia grega, né? Agora aqui, em grego, uma preposição não varia e não é flexionada. Um exemplo aqui, pró, ek, em, preposições que nós já vimos textos com elas, né? Então elas não mudam. Elas não são flexionadas. Não são declinadas, igual artigos, adjetivos que acompanham os substantivos. Elas vão ser sempre escritas da mesma forma. E outra coisa aqui, elas podem mudar de significado de acordo com o caso. Então isso aqui é que cobra caro da gente. Por quê? A declinação, a gente acha assim meio confuso, meio difícil, mas com o tempo nós vamos acostumando a elas. Não sei se vocês já perceberam isso. Você já vai acostumando com aquele final da palavra, vocês já sabem que caso está. E a gente aqui, no caso das preposições, a gente sente falta disso, porque elas não declinam. Elas vão acompanhar acusativo, dativo, genitivo, sem flexionar. E elas vão mudar. Isso aqui que é complicado, que elas vão mudar de significado de acordo com o caso. Então tem preposição que, no caso genitivo, um exemplo, ela significa uma coisa, e no caso acusativo, ela significa uma outra coisa.
Então elas ajudam bastante, mas cobram caro por essa ajuda, que é saber isso aqui, né? O que elas significam em cada caso. Então no Koiné temos três classes de preposições. As de um caso, né? Tem preposições que só vão ser usadas em um caso. Ou dativo, ou acusativo, tá? Um caso. Agora aqui tem as de dois casos, elas vão ser usadas ou num caso ou no outro, aquilo que eu falei anteriormente, elas mudam até de significado, e as de três casos. Então tem preposições que são usadas em três casos. Tá ok? No dativo, no acusativo e no genitivo. Ok? Então o significado de cada preposição está ligado ao caso que acompanha. Tá bom? Então vamos lá. Então, para os irmãos terem uma noção de como as preposições são usadas, né, eu trouxe aqui alguns slides assim diferentes, né? Então vamos lá. A preposição sim. Ó, essa preposição ela é usada no terceiro caso, no dativo. Ela quer dizer com. Então olha aqui. Sim, to, Yesu. Sim, to, Yesu. Com Jesus. Tá legal? Outro exemplo aqui. Em, que nós já vimos essa preposição, né? Ela é usada no dativo. Quer dizer de, dentro, em. Né? Um exemplo aqui, em to, Potamor. Em to, Potamor. Dentro do rio. Né? Ou no rio. Tá ok? Então, isso aqui só para os irmãos terem uma ideia de como as preposições são aplicadas na frase. Outro exemplo aqui, o prós. Ele é usado no acusativo. Ele quer dizer em direção a, para, com. Então aqui, prós, tom, potamon. Ó, em direção ao rio. Prós, tom, potamon. Em direção ao rio. Ok? Você vê que a pessoa aqui está mais afastada do rio. Ó. Né? Então ela está em direção ao rio. Aqui ela já está bem próximo, ela já vai entrar no rio. Então, eis, para dentro de, ou para. Ela é usada no acusativo. Então, eis tom, potamon. Para dentro do rio. Tá? Eis tom, potamon. Para dentro do rio. Para o rio. No sentido que já vai entrar no rio. Tá bom? Outro exemplo aqui, ek ou ex. Ek ou ex. Né? Então, ele é usado no genitivo. Para, fora de, saindo de. Então, a pessoa estava dentro do rio, agora ela já está saindo. Então, ek tu potamur. Tá certo? Outro exemplo aqui. Apó. É usado também no genitivo, partindo de. Agora a pessoa se afastou mais, ó. Ela não está saindo, ela está se afastando. Então, apó, tu, potamur. Então, partindo do rio. Tá ok? Deu para ter uma ideia de como funciona? Aqui vamos ver outras preposições. Então, nós temos ana, que é para cima, catá, que é para baixo, ripé,
sobre, hipó, sob, certo? E de a, através. Tá bom? Então vamos lá. As preposições que nós vimos, né? Então, preposições locativas. Elas indicam localização. Ela responde a pergunta onde. E quais são? É o em e o sim, né? Em dentro, né? Em ou dentro, e o sim com. Então você pergunta onde. Então a resposta é essas preposições, elas são locativas. Agora aquelas outras, e elas são usadas no dativo, tá? Agora preposições diretivas indicam direção indo. Responde a pergunta para onde. Então aqui é a nossa origem, esse ponto aqui. Então para onde? Então são aquelas que nós vimos, prós e eis, né? Para, em direção a, tá? E eis também é para, tá? Para dentro de, né? Aqui já estava entrando no rio, né? Isso aqui estava indo em direção, isso aqui já estava entrando no rio. Responde a pergunta para onde. E elas são usadas no acusativo. Então, prós e eis, que são preposições que indicam, né, a direção, indo, né, elas são usadas no acusativo. As outras aqui, preposições de relação, indicam direção saindo. Responde a pergunta de onde. Certo? Então nós temos ec e ex. E apó, né? De dentro, a partir de, quando estava saindo. E depois que saiu, andou um pouco, apó, né? Desde, né? A partir de. Tá ok? E elas são usadas no genitivo. Certo? Então aqui, hipé, que nós já vimos, né, sobre, aná quer dizer para cima, né? Hipó, sob, nós vimos aquele jarrinho, né? Hipó sob, e catá, que nós vimos, para baixo. Então, de todas as preposições, essas são as mais usadas. Ok? Essas são as mais usadas. Tem outras, né, que nós vamos ver aqui, mas essas são as mais usadas. Tá certo? E tem a última aqui que faltou, é de a, que é através. Tá? Então aqui nós temos todas as preposições. As preposições só serão usadas em um caso, são essas aqui. As preposições que serão usadas em dois casos, são essas aqui. E as preposições que serão usadas em três casos. Tá bom? Então, como sempre, o autor pede para memorizar, né? Eu coloquei essas aqui em vermelho, é porque elas vão cair na prova. Ok? Elas vão cair na prova. O autor, ele vai perguntar quais são os casos em que elas atuam. Tá?
Então vocês têm que saber a preposição, por exemplo, essa aqui atua em dois casos, saber os casos em que ela atua. Esta, ok? Essa aqui, ó, 3 casos e 3 casos. Uma dica para vocês: comecem de 3 casos, depois 2 casos, depois 1 caso. Tá? Fica mais fácil assim. Aqui eu botei TAP, né? Ou melhor, par, porque na realidade é parar. A preposição é parar, mas na prova está faltando um alfa. Então, só para vocês saberem, não existe essa aqui. Essa preposição não existe. Mas só para vocês saberem que é a parar, que está faltando um alfa aqui no final. Tá bom? Tá ok? Então tá. Agora, 3 traduções do nosso livro que mostram como são usadas as preposições. Tá? As preposições como exemplo aqui. Então vamos lá. Hoi angeloi, eulogusin, ton theon, en prosten, ton tronon, tu uranu. Ok? Então repetindo. Hoi angeloi, eulogusin, ton theon, en prosten, ton, tronon, tu, uranu. Então como é que fica a tradução aqui? Os anjos. Aqui, eugosim é o verbo eulogel. Eulogosim é o verbo eulogel, que quer dizer eu abençoo. Tá? Então aqui a gente vê, pelo final, o sim que está na terceira pessoa do plural. Então, os anjos abençoam, e fica melhor assim, os anjos estão abençoando, ton theon, o Deus, tá? Em prostem, quer dizer até, preposição quer dizer até, ton, pronom, ou melhor, tronon, ton tronon, tu, uranu, do trono do céu. Ok? Então os anjos estão abençoando o Deus até do trono, né? Fica melhor dizendo assim, em frente ao trono ou diante do trono. Tá? Que essa preposição aqui é até. Então, até o trono, que fica em frente ao trono ou diante do trono do céu. Ok? Então, os anjos estão abençoando o Deus diante do trono do céu. Certo? Agora aqui. To evangelion, katamarkon, marturei, peri, ton, logon, tu, Christu, pros, cosmon. Repetindo. To evangelion, kata, markon, marturei, peri, ton, logon, tu, Christu, pros, cosmon. Então o que quer dizer? O evangelho, segundo, né, preposição quer dizer segundo, segundo Marcos, ok? Marturei
Marturei vem do verbo marturel, que quer dizer eu dou testemunho. Então está na terceira pessoa do singular, né? Então o Evangelho segundo Marcos dá testemunho, tá? Peri, sobre, ton logon, né? Sobre o que? Ou a respeito de. Fica melhor aqui, a respeito, né, das palavras, tá? Peri pode ser sobre ou a respeito de. Então encaixa melhor aqui, a respeito das palavras de Cristo para o mundo. Ok? Então o Evangelho segundo Marcos dá testemunho, né? Testemunha sobre, né? Ou a respeito de, ou a respeito das palavras de Cristo prós, né? Para o mundo. Tá bom? A última agora. Então fala assim: Cai Jesus legei autos pro Abraão ego em mi. Cai ro oclos balei litus e pauton. Aqui nós temos uma elisão, tá? Aqui a preposição ep, né, que quer dizer sobre, e aqui é o tom, né, terceira pessoa do singular, né, um acusativo que quer dizer o, né, sobre o, né? Então a elisão é aqui, ó. Nós vamos ver epi termina com iota, mas como nós vimos a elisão antes de uma vogal, de uma palavra que começa com vogal breve, né, uma aspiração branda, né, cai a vogal da preposição e entra o apóstrofo, ok? Epauton, né, sobre o, no caso sobre ele, né, que está se referindo a ele aqui. Então, de novo aqui, Cai Jesus legei autos pro Abraão ego em mi. Cai ro oclos balei litus e pauton. Então o que quer dizer? E Jesus diz para eles, autos, tá? Para eles, com Abraão eu sou. Pro Abraão ego em mi. Com Abraão eu sou. E a multidão lança, o verbo balo, que é lançar, balo, baleis, balei, terceira pessoa do singular, e a multidão lança pedras, né? Aqui está sobre o, né? O se referindo a ele. Então, sobre ele. Ou então pode ser nele também. Tá legal? Então, os irmãos estudem, não deixem de fazer os exercícios. Eu coloquei essas 3 frases aqui para dar uma ideia para os irmãos, mas façam todo o exercício, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos.